Sobre esse assunto, a gente chama novamente Juliana Santos. Bom dia, Juliana. O que se configura racismo? Oi, Renata, bom dia mais uma vez, para você, para quem continua aqui nos acompanhando no Manhã Cidade, de fato, hoje é o Dia Nacional de Combate ao Racismo, uma data muito importante, por isso que nós estamos aqui com o Lucas Villanova, ele que é advogado do Núcleo de Apoio e Fortalecimento de Direitos Humanos, Luiz Gama. Para detalhar mais para a gente, e a gente começa, Renata, exatamente perguntando a ele, Lucas, bom dia, bem-vindo à Rádio Cidade. Eu queria que você começasse explicando para a gente, o que se configura o racismo. Bom dia, Juliana, bom dia, Renata, bom dia a todos. Racismo é uma tipificação de crime que é você ter um preconceito ou ideia preconcebida contra um grupo étnico-racial ou algum outro grupo social. O racismo, ele se configura como o crime porque ele está tipificado na nossa Constituição como um crime inafiançável, ou seja, você não pode se livrar dele pagando algum dinheiro ou fiança, e imprescritível, ou seja, independentemente do tempo que passe, você pode responder criminalmente contra o racismo. Lucas, e o objetivo, para a criação, para ser necessária a criação de um Dia Nacional de Combate ao Racismo, qual seria o objetivo, dessa data? Primeiramente, quando o Estado brasileiro cria um dia nacional, significa que ele reconhece que existe alguma estrutura racista, que existe algum preconceito que precisa ser combatido por ele. Seja através de uma lei, em 1989, a Lei 7.716, ela foi editada, que é a lei que tipifica quais são os tipos de racismo que podem existir. Então, a gente pode verificar o racismo em emprego, se você deixa de oferecer aquela vaga para uma pessoa pela questão da cor. Hoje, depois que o STF criminalizou a LGBTfobia, passou-se a usar a lei de racismo para tipificar esse crime também. Então, o Estado reconhece que existe o racismo dentro dele, que há uma prática que ela precisa ser combatida. E não só criminalizando. Através de política pública também, a gente pode combater o racismo. Uma das formas hoje que a gente tem de política pública eficaz de combate ao racismo é a lei de cotas. Porque a lei de cotas deu acesso a pessoas que antes não tinham acesso a determinados espaços, como universidades, como concursos públicos, que eram historicamente espaços de pessoas brancas e elitizadas. Hoje existe uma previsão de determinado número de vagas para pessoas pretas e pardas. A gente ainda vê, Lucas, em algumas situações, infelizmente, casos de racismo, às vezes de pessoas próximas. A gente vivencia muito isso ainda, em 2022. Desde o surgimento, da lei, da instituição, da legislação, além da lei de cotas, a gente teve mais avanços com relação à legislação e à situação dos negros aqui no país. Em questão de legislação, não. O Brasil tem um histórico de ter legislações muito avançadas. É uma legislação que muitas vezes não acompanha o desenvolvimento social. Porém, em estudos mais científicos, a gente vê avanços. Hoje, para uma pessoa deixar de ser racista, essas pequenas brincadeiras, que é o racismo recreativo, a gente já repensa. Então, alguns termos, como, por exemplo, denegrir, como, por exemplo, criado mudo, tem que ser deixado de lado, porque não faz parte mais de um discurso hoje no século XXI, em 2022, porque remontam questões racistas. Então, esses pequenos avanços que a gente vê hoje mais científicos mostram que há necessidade da gente entender mais o que é o racismo e de combatê-lo. Na questão da legislação a gente não teve tantos avanços, mas a gente vê um judiciário mais aguerrido, a gente vê uma sociedade também que não aceita mais. Então a gente vê casos, por exemplo, de jogadores de futebol que sofrem algum tipo de racismo em campo, e a gente já vê os jornais, os jornalistas se posicionando, e isso ajuda a conscientizar a sociedade. E o que a gente faz, Lucas, se a gente precisar denunciar casos casos de racismo em ambientes de trabalho, em locais públicos, qualquer tipo de situação de racismo? O que é que uma pessoa que se sentir ali afetada ela pode fazer para denunciar? Bom, em locais de trabalho, a gente sugere que você denuncie para os recursos humanos ou a pessoa responsável pela gerência humana daquele ambiente de trabalho, mas também existe a possibilidade de você ir numa delegacia fazer um boletim de ocorrência. O boletim online da Secretaria de Defesa Social de Pernambuco
dá a possibilidade de você fazer um boletim online especificamente para injúria racial, que tem uma diferença entre injúria racial e racismo, que o racismo é contra o grupo e injúria racial é especificamente contra aquela pessoa, tá certo? Mas, para uma questão de grupo, você precisa fazer um boletim na delegacia. Também temos o Disque 100, que é o Disque Direitos Humanos, que funciona 24 horas por dia, de domingo a domingo. Então, você pode ligar e fazer uma denúncia. Então, a partir dessa denúncia, a rede é informada. As secretarias, os órgãos públicos que tratam especificamente da pauta racial vão receber um e-mail, vão receber a informação de que houve alguma prática de racismo. E nós, lá no Luiz Gama, nós também acolhemos as denúncias, porque a gente entende que muitas vezes o local da polícia não é um local tão acolhedor para esse tipo de demanda. Então, como a gente entende que precisa de uma sensibilização muitas vezes da equipe e na prática do dia a dia da polícia eles não têm uma certa sensibilidade nessa questão, a gente recebe lá no Luiz Gama, a gente escuta o usuário, ele pode fazer a denúncia, tanto a vítima quanto uma pessoa que escutou. E nós, junto da equipe multidisciplinar, nós acompanhamos essa pessoa na delegacia e nós formalizamos a denúncia e também entramos em contato com o Ministério Público para que o Ministério Público receba de uma forma mais célere essa denúncia. Então pode buscar a gente, a delegacia, e fazer a denúncia. Em locais privados, buscar os responsáveis por aquele local. Mas a gente sempre bate na tecla de que formaliza a denúncia para a gente ter o dado, porque a partir do dado concretizado a gente pode pensar em outras políticas públicas, em outras formas de conscientizar a sociedade e a população, ou até mesmo aquela localidade mais restrita, porque, por exemplo, a gente pode ter denúncias de racismo em Caruaru, mas a gente pode ter um foco maior em determinada localidade e a gente vai agir de forma mais presente naquela localidade para combater o racismo. Lucas, e o endereço, né, do núcleo, para que as pessoas, né, que ouviram aqui a entrevista, estão nos assistindo também, possam procurar, né, caso se interessem aí por fazer alguma denúncia desse tipo? O núcleo fica no Centro Integrado de Direitos Humanos, ali na Avenida da República, 557, bairro Divinópolis, ao lado do posto Santa Clara. Nós estamos de segunda a sexta em horário comercial para receber todas as denúncias, não só em questão racial, mas em outras questões da pauta de direitos humanos lá. Perfeito, muito obrigada, né, pelas orientações. Nós conversamos, né, neste momento com o Lucas Villanova, né, ele que é advogado do Núcleo de Apoio e Fortalecimento de Direitos Humanos, Luiz Gama, que trouxe orientações para a gente exatamente sobre a injúria racial, né, sobre o racismo, hoje sendo o Dia Nacional de Combate, né, ao racismo. É uma pauta muito importante, né, e relevante que a gente precisa ressaltar, até porque todos são iguais perante a lei, né, e o direito ele precisa ser garantido aí a todos e a todas. Renata. Perfeito, Juliana. Muito obrigada pela sua participação e explanação maravilhosa.